Bom dia, toda a santa, amada igreja. Quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia. Eu sou obreiro Antônio Carlos. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, servo e serva, abriremos nossas Bíblias neste momento, em Provérbio 22, no fortificado e grandioso versículo de número 6, assim diz a palavra do Senhor. Instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Assim diz a palavra do Senhor. Instruir o menino no caminho em que deve andar. Os pais devem se dedicar à instrução religiosa e à disciplina de seus filhos. A palavra hebraica para instruir significa consagrar. Assim, a instrução cristã tem propósito de consagrar os filhos a Deus e os seus planos. Isso exige que ajudemos nossos filhos a evitar as má influências que lhe ensinarão os benefícios de viver segundo o padrão e o princípio da palavra de Deus. As mesmas raízes da palavra hebraica para instruir também pode significar dar ou ajudar a desenvolver o gosto, o que significa que os pais devem expor o filho à experiência memorável que o incentiva a descobrir e valorizar o propósito de Deus para a vida dele. Chega num ponto, amados irmãos, que os nossos próprios filhos conhecem o benefício da palavra de Deus, conhecem o benefício de servir um Deus vivo de Israel, o benefício de estar obedecendo, acreditando, tendo fé e andando no caminho de Deus, porque as coisas deles começam a dar tão certo que eles se deparam com a situação que só Deus pode nos livrar do mundo lá fora e permanecer nós sendo reto e correto na palavra do Senhor. Só Deus pode estar comigo pelos que está acontecendo com os meus amigos e comigo não acontece. Comigo só tem coisas boas, coisas abençoadas, coisa vindo lá do alto do trono do Senhor para mim. Nossos próprios filhos chegam uma hora que enxerga que nós temos que acompanhar pai e mãe na retidão da palavra, estar diante do Deus vivo de Israel. Só Ele é o nosso alto refúgio, nossa fortaleza, nossa coraça, na nossa justiça. Só Ele nos protege 24 horas por dia. Quando os nossos inimigos se levantam furiosos, não se desvia dela. O princípio geral aqui expressa que um filho instruído de modo apropriado não rejeitará o ensinamento de modo apropriado, não rejeitará o ensinamento religioso e influência de seus pais. Então, isso não é uma garantia absoluta de que filho de pais cristãos permanecerão fiéis a Deus e sua palavra quando chegar o momento de fazer as suas escolhas. Por viverem em uma sociedade perversa, sem que muitos membros do povo de Deus estão dispostos a fazer concessão em relação à fé.
os filhos de pais cristãos podem ser influenciados a pecar e ceder às tentações, onde Deus fala de uma rebelião espiritual intensa que nem mesmo homem justo como Noé, Davi, Jó poderiam salvar seus próprios filhos. Entretanto, os filhos que foram criados sob instrução cristã adequada terão possibilidade menor de rejeitar deuses e seus caminhos. A palavra de Deus ela é bem clara nesse aspecto, nessa didática, dessa direção. Muitas vezes os nossos filhos também saem dos trilhos. Muitos têm a mente espiritual fraca, e acaba se voltando, se influenciando para as coisas mundanas, para as coisas do mundo, por influência de amizade em faculdade, amizade em trabalho, amizade no colégio, amizade na rua, amizade na própria rua onde ele mora, no convívio dele. Ele acaba se envolvendo com delitos pecaminosos que vai levar ele à ruína. Vocês viram o exemplo bíblico? O filho de Noé viu o pai pelado na vinha e não teve compaixão do pai. Fez gaiofada, riu, mas o final dele, ele não honrou teu pai. Mesmo ter visto tudo que Deus pediu a Noé, Noé fez. Viu a potência de Deus na vida de Noé e desviou. Os filhos do rei Davi viu o pai, sabia do pai, sabia do Deus vivo que o pai servia e serve, sabia que o pai era segundo o coração de Deus, mas teve uma época que os filhos saíram dos trilhos também. Pularam para um lado pecaminoso, para um lado egoísta, para um lado de tanta maldade que após eles mesmos se destruíram a si próprios. Os filhos de Jó saíam, o Senhor já colocava holocausto lá, o altar de sacrifício, para a ida e para a falta dos filhos. Que fé numerosa era de Jó. Mesmo assim, os filhos ainda saíram dos trilhos. Aqui eu não estou representando que os filhos de Davi saíram dos trilhos, saíram da presença de Deus devido ao pecado de Davi. Não. Porque o pai pode até pecar, o pai pode até errar, mas os filhos que têm a presença de Deus na vida dele continuam naquela direção, continuam com a mão no volante do carro, continuam com a mão no timão do navio, para não deixar ele se desgovernar, tá? Não podemos ligar uma coisa à outra, porque Jó e nem Noé tiveram esses deslizes, os próprios filhos que se deslizaram depois, porque chega uma época que os nossos filhos têm a nossa sensação de escolha. Eles começam a ganhar a idade, acima dos 12 anos, eles já começam a querer ter seu próprio nariz, sua própria direção da sua vida, a própria direção do seu caminho, a própria didática, o próprio guio que é as amizades e a sua mente. É aí que a vida espiritual começa, numa rebelião, numa guerra sem fim. É que os pais têm que ter calma e entrar, instruir os filhos no caminho que eles devem andar. Que enquanto eles estão de 0 até 10, 11, 12 anos dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto, que eu digo espiritual, teto físico e teto moral, muito bem. Mas chega uma hora que eles começam a dividir isso aí lá fora, com a idade que vai chegando, na escola, lá fora, num caminho de uma padaria, num caminho do supermercado, brincando no meio dos outros meninos que não são cristãos, que são ímpios. Isso tudo nossos filhos têm que estar preparados. Um guerreiro para lutar dentro do mundo novo,
este mundo novo e onde existe uma rebelião espiritual muito forte, que os nossos filhos têm que estar preparados para isso aí. Tá? É por isso que o texto diz, a palavra de Deus está sendo bem clara, Provérbio 22:6, instruir o menino no caminho em que deve andar e quando se envelhecer, não se desviar dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais a nenenzinha. Peço que o Senhor abençoe esse local que eu estou fazendo essa live, a minha casa, minha, da minha esposa maravilhosa, onde o Senhor confiou esse ministério maravilhoso em mim, na minha esposa, onde a gente prega, ora, jejua e ganha alma para o reino do Senhor. Peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor estendida em direção à minha borracharia, onde o Senhor envia todos os meus fregueses para o meu sustento humano, terráqueo e físico, onde o Senhor envia todos os meus fornecedores também, para eu me ganhar meu sustento físico, meu sustento humano, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor que me ergue, o Senhor que me levanta, o Senhor que me coloca em alto refúgio. Quando os meus inimigos se levantam com olho grande, olho gordo, com a inveja, com a ira, com a calúnia, com a contenda, com palavra de maldição, é que o Senhor entra com escudo de sangue, um escudo de fogo, os anjos do Senhor estão acampados sobre a minha borracharia. Todo aquele que tenta me fechar, que tenta me derrubar, Senhor, está sobre as mãos do Senhor, está entregue nas mãos do Senhor, conforme a vontade do Senhor. O Senhor jamais exaltará o ímpio e abandonar aquele que realmente busca o Senhor, tem compromisso com o Senhor e está diante da obra do Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus, aleluia.